O texto é muito forte. Veja só. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereais. Isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e músicas de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um rio perene. As práticas religiosas e o dar oferta era uma forma do povo responder a Amós de que eles estavam cumprindo a sua parte no contrato da aliança, a sua parte com Deus. Era dizer assim, mais ou menos assim, Amós, o profeta aí do caos, o profeta aí da destruição, que fica dizendo que Deus está irado com a gente, que fica dizendo que vai vir assim, Deus vai mandar um povo estrangeiro para derrubar os nossos palácios, os nossos templos, as nossas casas. Deixa eu dizer um negócio para você. Nunca antes na história desse país a igreja evangélica esteve tão cheia com seus templos, tão assim, templos enormes. Templos ricos, templos assim que você, só o telão lá atrás, 300 mil reais, rapaz. Aqui, ó, aqui é ouro, aqui é Deus abençoando, rapaz. É muita gente, é culto na terça, é culto na quinta, é culto na sexta. Rapaz, é gente, ó, você olhar assim por cima, você não vê onde termina o número de pessoas. E oferta, viu? É dinheiro, viu? É dízimo, oferta, é de todo jeito tá entrando, sabe por quê? Porque é Deus abençoando, é Deus assim ministrando, é Deus cuidando desse povo. Esse povo tá rico porque Deus abençoou, esse povo tá rico porque Deus faz a obra. Por isso, profeta Amós, você é um pobre miserável, você é o cara lá que cuidava das ovelhinhas, que colhia os figos silvestres, você não sabe de nada, rapaz, o negócio aqui tá forte, é Deus abençoando. Ó, sou muito mais ficar aqui na minha religião. Cada esquina a gente abre um templo, cara. Cada esquina. Esse Brasil aqui nunca foi tão bom na sua vida de tanta igreja que tem. Porque a igreja aqui faz diferença. Tá vendo essa comunidade aqui toda destruída? Tem igreja lá. Então se tem igreja lá, acabou crime, acabou droga, acabou gente casando errado, acabou tudo. Porque aqui, ó, Deus todo jeito aqui. Aí você diz isso pro profeta e o profeta nem se treme. Porque o profeta não tá entendendo que movimento religioso tem a ver com o Espírito Santo e com a maneira como Deus se revelou. E o profeta ataca todas as estruturas, dizendo assim, rapaz, a festa de vocês tem muita festa, né? Deus está nem aí para a festa de vocês. É culto toda hora, é assembleia solene toda hora, aqueles cultos interminável. Quer saber de uma coisa? Deus não está nem aí para os cultos de vocês. Isso aí para Deus, ó, mesmo que nada. Deixa eu dizer mais. Esses louvor de vocês, louvor, as liras, essas adoração, esses cantor gospel, parece mais cantor sertanejo, de todo jeito aí, cantando, se exprimindo todinho, e você ouvindo aí o louvor o dia todo, ó. Ó, profeta, como eu tô ouvindo louvor o dia todo, como eu sou de Deus, ó, o dia todo aqui no radinho, ó, como um farol que voa longe, né? Aí a pessoa vai, olha aí, profeta, rapaz, esses louvor aí, ó, presta pra nada pra Deus. Aí o profeta vai mais longe. Aí o profeta vai pegar agora onde dói. E onde é que dói na igreja evangélica? Me diga, você responde. Responde, eu estou dando tempo para você responder. Onde é que dói na igreja evangélica? Onde é que é? Nas ofertas, não é não? É, rapaz, a gente sabe que dói nas ofertas. Ele começa a dizer assim, rapaz, Deus não está se agradando das ofertas, rapaz. Quer saber das suas ofertas de cereal, de comunhão, de nada. Esses dinheiros, esses cordeiro, esses cabritos, e tudo esses dízimos, esses cereais, tudinho, rapaz, para Deus não tá servindo de nada. Aí você pega numa situação que o povo deve ficar chateado com Amós. Sabe por quê? Porque a oferta tinha dois propósitos. Normalmente para o sistema religioso. Um era sustentar o sistema religioso propriamente dito. Os sacerdotes comiam da oferta. A igreja só está funcionando porque tem oferta, né? O povo só está ali fazendo o movimento acontecer porque tem a oferta ali no meio do culto, tem as coisas para pagar, né? Então, tome-lhe culto, né? Tome-lhe culto, ofertinha, venha e faça o movimento, porque mesmo se a gente não tiver profecia, tem que estar rolando, por quê? Porque tem que pagar as contas, né? Entra dinheiro aí, o sacerdote fica feliz, o sacerdote fica alegre, o sacerdote fica sorridente, porque está entrando dinheiro. Então, ó, essas ofertas aí,
tá valendo de nada. Que vocês sustentam esse processo todinho, esse movimento todinho. Mas isso também tinha um outro recado. O outro recado é o seguinte: por que a pessoa faz oferta mormente naquela época? Para expiar o seu pecado, para expiar a sua culpa, para agradecer a Deus pela bênção que recebeu. Aí você, vou fazer aqui uma oferta para Deus me perdoar. Aí o profeta diz: essa oferta que você está dando aí para Deus te perdoar não está resolvendo não, Deus continua irado contigo. Aí isso começa a minar a situação, sabe por quê? Por que eu vou dar uma oferta se Deus não vai ficar em paz comigo? Aí eu não vou dar mais oferta não. Rapaz, isso deve ter gerado uma confusão, porque os profetas, não, tem que dar oferta. Não, rapaz, porque o profeta lhe disse que não adianta de nada dar minha oferta, que Deus continua chateado comigo. Mas eu preciso que você me acompanhe aqui um pouco mais na leitura de alguns textos, para a gente entender o que estava assim, dando essa visão para o profeta. O que estava dizendo assim para o profeta: rapaz, esse movimento religioso aí não está servindo de nada, porque algo a mais está acontecendo que está deixando todo esse movimento corrompido. E é isso que nós vamos trabalhar aqui agora. Eu não vou ser muito extenso nos vários pontos que eu poderia abordar, porque aí a gente vai se perder aqui. Eu vou escolher um ponto, e a partir desse ponto, a gente pode, você na sua mente, você expande para os outros pontos, mas eu vou ficar só nesse ponto como ilustração, tá certo? Vamos começar dando o tom. O tom está em Amós 3, no verso 2, que diz assim: escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por causa de todas as suas maldades. Antes de você começar a entender por que Amós estava dizendo isso, você precisa compreender que no capítulo 1, Amós desceu a lenha nas várias comunidades em volta, os vários povos em volta. E toda vez que ele descia a lenha, ele dizia o seguinte: você fez isso com aquele povo, você sequestrou aquele outro povo, você fez aquele negócio de errado. Ele dizia coisas específicas que eram consideradas coisas ruins de um povo fazer com o outro, certo? Mas quando ele falou de Jerusalém e de Israel, ele entrou para a questão religiosa, espiritual, moral e comportamental. Ele disse o seguinte: vocês de Israel quebraram as alianças. Aí ele começa a dizer assim, de todas as famílias da terra, eu escolhi vocês. Então a ideia, quando ele vira as suas baterias, né, a sua profecia para Israel, era para dizer o seguinte: olha, as outras pecaram também, certo? Fizeram coisas horríveis, todo mundo reconhece que elas fizeram coisas horríveis, Deus vai dar o juízo para elas. Mas vocês deviam ter sido diferente delas, porque eu escolhi vocês de forma especial, eu me revelei a vocês de forma especial e vocês praticaram a maldade delas, maldade muito piores, e fica ainda mais triste pelo fato de que vocês conheciam o certo, vocês conheciam o Deus verdadeiro, uma vez que quanto mais você recebe, mais responsabilidade você tem. Por isso que às vezes eu digo assim, é melhor você nem ouvir muita pregação, é melhor você nem ler muito a palavra de Deus, porque quanto mais você conhece, mais Deus também te cobra. Ora, fica aí na igreja 500 anos, ainda está vivendo de forma bagunçada, meu amigo, então você está sendo cobrado com maior rigor. E eu escolhi vocês de forma especial, vocês mais do que todo mundo, estão causando maior pecado, porque vocês estão quebrando alianças comigo, certo? Aí vamos ver um dos problemas. Eu te falei que eu vou escolher um problema em vez de abordar todos, porque poderia abordar a imoralidade, poderíamos abordar a idolatria dos outros deuses, mas eu vou escolher um que os profetas do Antigo Testamento gostam demais. Diz assim Amós no capítulo 3, no verso 10. Eles não sabem como agir direito, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Vamos pegar esse ponto. Enriquecimento ilícito dos palácios, dos reis, dos nobres, da elite total ali, dos nobres. Mas se você perceber o ensino de Amós durante todo o seu livro, ele também começa a falar que essa é uma prática sistêmica. E quando o negócio é sistêmico, atinge também o resto do povo. Mas o importante é que essa prática não está sendo dita do tipo, vocês invadiram e saquearam outros povos e ficaram ricos com a riqueza de outros povos. Não, não é isso não. Esse povo está saqueando o próprio povo para fazer uma acumulação de riqueza, enquanto o povo fica mais pobre ainda. Eu vou ler com vocês mais alguns versos para você compreender. Diz assim Amós no capítulo 5, no verso 11.
Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra e negam justiça ao oprimido. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Deu para ter uma imagem do quadro geral do processo de fraude, engano e de roubo, para você manter os seus esquemas funcionando, as suas estruturas de poder, o seu lugar de privilégio. É preciso que a justiça esteja pervertida, porque se a justiça estiver atuando, ela vai em algum momento pegar você no seu esquema. Então, eles precisam corromper a justiça. Como é que se faz isso? Dando suborno nos tribunais, comprando sentenças e destruindo qualquer justiça que pudesse haver para o pobre ou para o mais necessitado. E isso era uma coisa tão assim disseminada que você percebe que até por uma sandália você fazia esquemas no meio da justiça. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse uma sandália já estava fazendo aí os seus esquemas de troca. Todo esse enriquecimento ilícito, essa manutenção de sistemas corrompidos por meio de judiciários corrompidos também, eles acabavam juntando muito dinheiro na mão de algumas pessoas e deixavam o povo pobre muito mais pobre ainda lhe retiravam a sua alimentação, o seu trigo e deixavam eles mais necessitados. Agora, é esse povo que vai chegar no culto, entendeu? Aí por isso que olha onde a gente está chegando. É esse povo que vai chegar no culto e vai cantar os louvor, vai dar as ofertas, que vai fazer mais o que lá? Participar das assembleias solenes, né? Fazer a comunhão, dizer que Deus está em paz com eles. Aí você vai ver esse verso aqui é fortíssimo. Preste atenção no que diz Amós capítulo 2, no verso 8. Inclinam-se ao lado de todo o altar com roupas tomadas como um penhor. No templo do seu Deus bebem vinho recebido como multa. Olha só, preste atenção. O cara perverteu todo o sistema judiciário, toda a lei, todo o processo, tudo que pudesse trazer algum tipo de justiça. Agora os pobres estão vendendo tudo para conseguir o que comer, porque roubaram até o trigo dele. Estão dando as roupas, os terrenos, as casas, os vinhos, tudo. Esse povo pega todos esses bens que estão, né, da opressão que estão recebendo e vão para o culto com a roupa roubada, com a roupa do penhor, com a roupa da opressão, com o vinho, né, tirado do pobre. Então todo aquele acúmulo está sendo usado para a religião. Agora, de onde veio aquele acúmulo? Da opressão. Olha só, gente, olha só que coisa forte. A oferta que eu dou no templo não foi uma oferta que eu trabalhei. Não foi assim, ó. Sabe aquela história de Davi que ele diz assim: não darei oferta que não me custe nada? Pois é, mas esse povo estava fazendo o contrário. Eles estavam dando oferta daquilo que eles roubaram. Eles não trabalharam para ter aquele vinho, não trabalharam para ter aquela roupa. Na verdade, eles não trabalharam para ter aquela oferta de cereais. Na verdade, eles estavam acumulando por um sistema corrupto. Aí o cara recebe não sei quanto, 100 mil reais da corrupção. Vamos supor o cara está aqui no Congresso, fez um esqueminha de uma emenda, aí pagou 10 mil reais para a construção de um negócio ali, uma estrada ali no seu município, e pegou 100 mil reais e botou no seu bolso. Ele trabalhou por aqueles 100 mil reais? Não, fruto de engano, de roubo. Aí esse deputado chegou na igreja, movimento religioso, celebrado, prestigiado. Olha que é o deputado que a gente elegeu aqui na igreja. Chega aí, deputado. Olha aí, sente aí na cadeira. Tá muito legal, né? O nosso processo. Nós estamos convertendo o Brasil, o deputado assim, ó. Convertendo o Brasil aqui, tá muito legal. Olha só o nosso culto. Já vai vir o coach gospel aí, vai fazer uma palavra de prosperidade, vai dar certo aqui. Sente aí. Agora, meus irmãos, a hora da oferta. Aí já levanta o deputado. O deputado já levantou aqui, ó. Já pegou aqui uma massa de dinheiro. 5 mil.
Bufo, botou na oferta. Aí já o pastor aqui, ô meu irmão, tá vendo como é bênção de Deus ter os evangélicos na política, aqui 5 mil só de oferta do deputado. E ele tá dando, é do salário dele, que ele é trabalhador. Tô falando só coisa hipotética, tá, gente? Essas coisas não acontecem não, certo? É só hipotético. Aí você vê esse culto acontecendo isso. Agora pense numa coisa generalizada na sociedade. Todo mundo dando oferta daquilo que roubou do outro. Aí cantando louvor e dizendo, Deus, eu te amo, Deus me abençoe, e tá lá. A vida toda desconectada, a vida toda acabada, a vida toda na opressão. Aí você pensa, uma religião toda construída em cima da opressão. Tá bonita de ver, porque tá rica. Os templos enormes, tem dinheiro para pagar tudo, o melhor sistema de som, linda. Dominando todas as estruturas de poder e as estruturas de poder todas amando ela, do jeito que ela é. Não incomoda ninguém, não tem um profetazinho para incomodar as estruturas de poder. Tá todo mundo feliz. Os sacerdotes recebendo dinheiro com rodo. Aí tu acha que eles vão reclamar de alguma coisa, rapaz? Não, rapaz, o pessoal, rapaz, é todo mundo feliz, todo mundo bom, todo mundo tem Deus no coração. Para que essas profecias, Mois? Para que essas confusões? Aí sabe o que vai dizer no verso 2 e no verso 11? O que Deus está falando? Diz assim, ó. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus, santificados, certo? Chamados exclusivamente. Não é verdade, povo de Israel, que eu fiz isso? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram o nazireu beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Olhe, quando um sistema religioso está tão bem encaixado no sistema social, de tal forma que ele não quer que ninguém critique o que está acontecendo, ele é reflexo da cultura que ele está inserido. Ele também é alguém que está praticando fraude, alguém que está praticando roubo, alguém que está pervertendo a justiça, e ele precisa que os profetas se calem. Eles precisam que a justiça se perverta, que a santidade não seja tão justa. E é importante que a gente pontue agora duas coisas. Primeira, rituais cheios, igreja evangélica truando no Brasil, uma igreja em cada esquina, cultos acontecendo de segunda a sexta, oferta dá com rodo, não significa movimento do Espírito Santo. É possível você ter igrejas gigantescas, é possível você eleger um congresso todinho de crente, e olha que eu estou dizendo crente de forma assim, de como eles se entendem na sociedade, não crente de verdade, né? É possível você ter louvor e cantar aquela banda ser a mais explodida do Brasil de louvor, mas nada disso representar um movimento correto do Espírito Santo, é a verdade do Espírito Santo. Por isso não se engane por quantidade de pessoas, não se engane por pessoas proclamando vitória, por pessoas dizendo isso e aquilo, pela igreja gigante que abriu do seu lado. Isso não significa verdade de Deus. Porque a gente vive no sistema corrompido e a corrupção já penetrou dentro da igreja e ela gira no processo corrupto também, de maneira que quando você vê uma igreja no meio de nós, não pense que ela é uma igreja verdadeira, pense que ela é uma instituição, uma organização do mundo social, como uma empresa é, como um colégio é, como um restaurante é. Ela não é santa, ela é só uma organização que tem um CPF, tem um terreno, tem umas cadeiras, paga os funcionários. E igreja mesmo somos nós. E aí eu posso estar aqui em casa e ser igreja, quando eu estou com você, quando eu estou com outra pessoa, mas assim, é nesse encontro que é a igreja. Igreja não é o terreno, não é o CNPJ. Aquilo ali é uma estrutura social. Aquela estrutura social pode estar corrompida. Então, quando você critica esse movimento, você não está criticando a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira ela está para além disso. Ela é um movimento que acontece para além dos movimentos terrenos, das estruturas terrenas. E eu posso estar na minha casinha no interior, que só tem eu e minha mulher, e eu estou vivendo igreja. Entendeu? Bom, cuidado
com essa fotografia que diz que nós somos o bom de Deus, a presença de Deus, e tudo que nós falamos é a verdade absoluta. E se você não acreditar no que nós estamos dizendo, você não está acreditando nos valores de Deus, na verdade de Deus, porque esses valores podem ser corrompidos pelo Pix que cai na conta do pastor. E pelos poderes e pelas famas e por tudo que eles conquistam. E todo o dinheiro que possa estar chegando na mão deles pode ser fruto de um sistema corrompido, e eles estão muito bem com isso e calam todos os profetas que dizem alguma coisa errada. Segunda coisa que você tem que... Já tá bom só essa, né? Já tava bom pra gente ir pra casa só essa, né? Mas eu vou falar a segunda. A segunda é você pensar na sua identidade pessoal. Esquece grupos, pense você. O meu patrimônio é no espírito da sincronicidade, certo, gente? Você veio aqui, eu acho que ninguém está nessa situação, mas vamos supor que esteja. O seu patrimônio, os seus recursos, o seu negócio é construído em cima da opressão dos outros. Para você crescer, você precisa destruir a vida de pessoas. O dinheiro que você tem, ele é santificado? Ou ele é fruto de uma exploração? Ele veio fácil, veio como sem o teu suor, sem a tua verdade, sem contribuir, sem construir, sem resolver uma dor social. O seu louvor e a sua adoração, elas são fruto de um coração verdadeiro diante da presença de Deus? Ou eles são um processo que você faz para satisfazer a processo cultural, a tradição? Eu vou para o templo para cumprir o serviço com Deus. E quando eu cumprir o serviço com Deus, eu posso fazer o que eu quiser na minha semana, que eu já cumpri o serviço com Deus. Você desconectou comportamento de fé. Preste atenção. Porque o nosso comportamento é reflexo da nossa fé. Agora, ou a igreja está com a fé tão corrompida que seu comportamento ficou corrompido, ou você desassociou ir para a igreja, cantar um hino e viver uma vida transformada. Alguma das duas coisas está errada. E mais, se você acredita que pode fazer e viver do jeito que quiser sem se importar com nada, mas chegar na igreja, dar a ofertinha e cantar no louvor e participar do grupinho no sábado e que está tudo bem, então você está lidando com o evangelho de forma de feitiçaria, que é aquele negócio que eu libero uma palavra no ar, não importa se meu coração é verdade ou não, não importa se eu estou vivendo ou não, não importa se eu acredito ou não, a palavra proferida, o ritual praticado, a campanha feita vai fazer ou obrigar a entidade de Jeová a fazer o bem para você. E o que Deus está dizendo, você pode fazer ritual, você pode fazer campanha, você pode fazer jejum, você pode dar dinheiro aqui, dar o apartamento todinho de oferta, você pode fazer isso tudo, nada disso adianta sem que isso seja uma verdade no seu coração, uma verdade na sua vida, uma verdade na prática cotidiana. Por isso que Paulo fala, apresentei vossos corpos como sacrifício vivo. Não é dinheiro não, é a vida. Vida vivida. E eu vou acrescentar um temor na sua vida agora, certo? A gente está falando dos profetas, aí a gente tem que aproveitar quando fala dos profetas de dar uma descida a ler um pouquinho, certo? Porque se não botar um pouquinho de temor, você escuta assim meio leve, né? Você não faz aquela reflexão bem forte. E o Amós, tu viu, né? Pela leitura do Amós, como ele é forte. Então vamos pegar aqui um pouquinho de temor do Amós, porque pense comigo. Se você está acreditando numa religião que está corrompida e fraca, e falha, e vazia. Essa religião, quando você for lá, ela vai proclamar para você promessas vazias. E você vai sair do culto dizendo, Deus tem promessa para mim, mas a promessa que você está carregando é uma promessa vazia. E você vai dizer, naquele dia Deus fará os milagres, naquele dia Deus vai se manifestar, naquele dia Deus vai trazer a bênção para mim, vai abrir minha porta porque eu fui lá, dei uma oferta, cantei o louvor e participei da cerimônia. E você está esperando o dia do Senhor. Porque no dia do Senhor, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Hoje o meu milagre vai chegar. Tá aqui, ó.
proclamando. Se você está vivendo uma religião vazia, você está carregando para a sua vida promessas vazias. Receba aí, meu amigo, entenda, eu estou lhe dando uma exortação. Não adianta nada você dizer que tem promessa, se a sua promessa for uma promessa vazia. Eu vou falar isso de outra forma, através do texto de Amós, capítulo 5, no verso 18. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa encostado a mão na parede e fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eita, menino. Se você tem o coração cheio de guerra, de paixão, de injustiça, de coisa ruim, você vai também transmitir esses pensamentos para a sua religião e a sua religião vai querer aprovar e prometer coisas ruins para um povo ruim. E aí, como diz Tiago, pedis e não recebeis porque pedis mal, para satisfazer sua própria consumpção, suas cobiças e essas paixões e essas guerras que tem no coração de você. Uma religião construída em cima de opressão, de injustiça, de coisas complicadas, ela só faz promessas vazias e você não vai receber nada do que você quer. De outra forma também, a sua vida está correndo atrás de cobiças, de pecados e de destruições. E o pecado destrói, o pecado mina. Você pode praticar a injustiça por um pouco de tempo sem que isso cause uma destruição grande. Você acha que está prosperando, recebendo o dinheiro da opressão. Mas quando você pratica a injustiça por um longo período de tempo, a justiça se afrouxa, as leis se afrouxam, tudo fica meio confuso e aquela própria sociedade como um todo começa a enfraquecer, enfraquece os fundamentos, enfraquece as oportunidades, enfraquece as defesas, enfraquece as riquezas, e aí você abre espaço para uma destruição tão profunda e tão geral que mesmo que você tenha algum recurso, mesmo que você seja rico, no dia do Senhor, no dia da destruição, no dia do juízo, você vai sofrer como todo mundo, porque vai vir um povo estrangeiro de fora, como diz aí os Amós e os profetas, e eles vão vir, não quer saber se você é rico, se você é pobre, eles vão entrar nas suas casas, vão roubar vocês, vão tirar todo o dinheiro de vocês, e vocês não vão ter como se defender, não vão ter uma fé forte, não vão ter um exército forte, não vão ter um povo comprometido, porque foi construído em cima de uma injustiça. Uma casa cheia de cupim, comendo os cupins por todos os lugares, um dia ela cai e se desmorona. E é isso que você vê em Amós capítulo 3, no verso 11. Portanto, assim diz o Senhor soberano, um inimigo está cercando o país. Ele derrubará as suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Eu acho interessante, primeiramente, nessa passagem, o desejo frustrado. A pessoa constrói uma casa de verão, a pessoa constrói uma casa de inverno, a pessoa quer viver no luxo. Quando vê, perde tudo que construiu. E é assim são as pessoas que constroem sua fortuna em cima de uma injustiça. Porque também quando você afrouxa todas as leis, afrouxa todos os sistemas para que eles possam conter a perversão, um dia você usou esse sistema pervertido para ganhar dinheiro, mas vai chegar alguém mais forte, uma nação estrangeira, ou outro concorrente seu, que vai usar da mesma injustiça para te derrubar, para pagar mais do que você e perverter os julgamentos contra você. E a casa que você construiu agora vai ser dele. Há uma certa retribuição também na Bíblia. Você tirou a casa dos outros, agora vem alguém e vai tirar as casas de você. Meu amigo, encha o coração de temor, porque Deus fala que vem o dia do Senhor, e o dia do Senhor não vai ser refresco, a sua força não vai conseguir conter. Se você construir uma sociedade em cima da injustiça, um dia essa injustiça vai pesar a mão contra você, e você vai tentar acionar o tribunal para te defender, o tribunal vai estar corrompido, e você vai perder tudo que você conquistou também. Por isso, não faça uma sociedade pervertida, porque você também vai perder as casas que construiu. E de uma outra forma,
forma, a Bíblia também é muito clara em falar que o acúmulo de bens tem um certo problema espiritual. Jesus fala que um homem construiu celeiros. Mas ele amava o dinheiro, ele amava o trabalho, ele amava correr atrás. E ele não conseguiu aproveitar, não conseguiu usufruir, não conseguiu pensar em Deus, não conseguiu desenvolver sua espiritualidade. E só pensou em ganhar, e terreno. E construiu um segundo celeiro. Aí ele falou, rapaz, me cansei, agora eu vou aproveitar. Quando ele disse isso, ele morreu no dia seguinte. E Jesus Cristo falou, isso é que acontece com quem ama demais as riquezas, mas não é rico para com Deus. Na palavra de Deus, você não pode ignorar essa palavra. Quem vive para acumular demais pode estar causando tanto um dano social, como diz os profetas, como também pode estar causando um dano espiritual. De alguma forma, acumular demais é se afastar um pouco daquilo que Deus falou para a gente. Então, amigo, calma nessa tua correria, calma nesse teu desespero no coração. Calma nessa tua cobiça, aprenda a aproveitar a vida com seus filhos, a vida com a sua esposa, a vida com a sua comunidade, a amar Deus de todo o coração, a praticar o bem. E é isso que nós vamos ver agora. Porque se você me perguntar, Felipe, eu estou entendendo, essa palavra é para mim, eu estou entendendo, Felipe, me dê uma palavra de restauração. Amós também, como todo profeta, dá o caminho certo, o caminho que está na Bíblia toda. Você conhece qual é o caminho certo para a gente seguir? É o caminho do quebrantamento, do arrependimento, da transformação, em entronizar a justiça de novo no meio de nós. E é isso que o Amós vai dizer em capítulo 5, no verso 14. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. E vamos para o verso 24, que a gente leu no primeiro texto dessa palavra, lá no finalzinho, que dizia assim: em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um rio perene. Em vez das festas religiosas, em vez das ofertas abundantes, em vez dos louvores o dia todo, em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um rio perene. Pense em você, amigo. Você não consegue mudar o mundo inteiro, mas você consegue mudar a sua vida. Pratique o bem, coloque os valores de forma certa. O que é bem, o que é justo, o que é correto, o que vai fazer a dor da sociedade melhorar, o que vai fazer as pessoas prosperarem, o que vai fazer as pessoas se amarem. Rapaz, acaba com ódio, acaba com destruição. Bota isso pra lá. Pega esse ressentimento que dói no seu coração, perdoa, expurga da sua vida, atrai coisas boas. Pense na palavra de Deus, pense no Espírito Santo de Deus, comece a amar, comece a contribuir, comece a promover coisas interessantes e boas, e você vai ver que de repente você implementa um pedacinho que seja do reino de Deus. E você diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e pelo menos naquele pedacinho, de repente você experimenta um pedacinho do céu, um pouquinho da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E se muita gente fizer isso, quem sabe a justiça sendo promovida na nação, a gente não vive dias melhores, com os necessitados um pouco mais assistidos, com as pessoas podendo ter alegria e dar ofertas de verdade, porque elas vão ser a expressão verdadeira de um louvor no coração. Há um texto na Bíblia que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu quero terminar com essa palavra. Amigo, melhor do que dar oferta é a sua vida ser uma verdadeira oferta para Deus em todos os dias. Melhor do que cantar louvores é o seu coração de um adorador, e expressar essa adoração por meio da santidade. Melhor do que ir para cultos o dia inteiro é a sua vida se tornar um culto a Deus aonde você estiver. Amigo, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, que o vídeo já ficou um pouquinho longo, e a gente tem mais vídeos para lançar, mais reflexões para fazer ainda, até chegar nos 40 dias. Eu conto com a presença de vocês aqui nos próximos vídeos. Eu vou deixar aqui em cima uma playlist com material que a gente está lançando nesses 40 dias. Então você vai ver aqui em cima a playlist. E se o irmão, antes de ir embora, quiser me ajudar para mim continuar ali na luta, fazendo esses vídeos maravilhosos, você pode fazer através do Pix, pr.felipeseabra@gmail.com, pr.felipeseabra@gmail.com. No mais, não esquece de dar aquele clicada no like aí para ajudar o canal, e que Deus nos abençoe. Até mais.